No caminho da história da Igreja Católica, há figuras que não apenas deixam um legado, mas também transformam vidas através de sua dedicação e serviço. São José Cafasso é um desses exemplos notáveis, cuja vida não só inspirou uma geração, mas continua a oferecer luz e esperança aos corações necessitados. Mentor de São João Bosco e padroeiro dos encarcerados, Cafasso deixou um impacto profundo não apenas na educação teológica do século XIX, mas também no apoio espiritual aos menos favorecidos. Nesta jornada de descoberta, exploraremos como sua vida e obra continuam a ressoar, tocando aqueles que buscam uma fé vivida com compaixão e um serviço que transforma vidas. São José Cafasso desempenhou um papel fundamental na vida de São João Bosco, agindo como mentor e guia espiritual. A relação entre os dois se estabeleceu de maneira natural, com Cafasso oferecendo conselhos preciosos que moldaram a visão e a missão de Bosco. Desde os primeiros encontros, Cafasso viu em Bosco um potencial extraordinário para a formação religiosa e a educação teológica. Essa influência se manifestou na abordagem pedagógica inovadora de Bosco, sempre focada na compaixão e no apoio espiritual. A influência de Cafasso sobre Bosco foi além das palavras, foi uma verdadeira mentoria em ação. Cafasso ensinou Bosco a importância de estar presente, de ouvir e de oferecer consolo aos necessitados. Essa abordagem prática se refletiu no trabalho de Bosco com os jovens desfavorecidos. Ele fundou oratórios onde oferecia não apenas educação, mas também um espaço seguro e acolhedor. A prática de Cafasso de ministrar aos encarcerados também inspirou Bosco, que desenvolveu um profundo senso de justiça social e de apoio aos marginalizados. Bosco, sob a orientação de Cafasso, aprendeu a importância da educação teológica como ferramenta de transformação social. Cafasso sempre enfatizou que a formação religiosa deveria ser acessível e relevante para todos. Isso levou Bosco a criar um método educativo que integrava a fé com a vida prática, preparando os jovens não apenas para a vida religiosa, mas também para a vida em sociedade. A dedicação de Cafasso à teologia prática foi um exemplo que Bosco seguiu à risca. Além disso, Cafasso influenciou Bosco na maneira como ele via a consolação espiritual. Cafasso era conhecido por seu trabalho com prisioneiros, oferecendo-lhes não só apoio espiritual, mas também esperança e dignidade. Bosco adotou essa visão em seu próprio ministério, sempre procurando trazer uma palavra de conforto e um gesto de bondade para aqueles em situações difíceis. Esse legado de compaixão e empatia se tornou uma marca registrada do trabalho de Bosco. A vida e a obra de Cafasso foram um modelo de santidade para Bosco. O exemplo de vida simples, mas profundamente devota, de Cafasso, foi uma inspiração constante. Bosco via em Cafasso um exemplo a ser seguido, não apenas em ações, mas também em atitudes. A humildade, a caridade e a dedicação ao serviço dos outros que Cafasso demonstrava diariamente eram qualidades que Bosco buscava incorporar em sua própria vida e trabalho. As lições de Cafasso sobre a importância da formação contínua também foram fundamentais para Bosco. Cafasso acreditava que a educação teológica não deveria ter fim, e essa mentalidade de aprendizado constante foi algo que Bosco adotou e promoveu em seus oratórios. A ideia de que sempre há mais a aprender, mais a ensinar e mais a fazer pelo bem dos outros, foi uma pedra angular na missão educativa de Bosco. Cafasso também ensinou Bosco a importância do apoio comunitário e da solidariedade. Cafasso era conhecido por sua habilidade em unir pessoas em torno de causas comuns, especialmente no apoio aos encarcerados e suas famílias. Bosco, seguindo esses passos, sempre buscou criar uma comunidade de apoio em seus oratórios, onde cada indivíduo se sentisse valorizado e parte de algo maior. Essa visão comunitária foi crucial para o sucesso de seu trabalho. Outro aspecto importante da influência de Cafasso foi a ênfase na contemplação e na oração. Cafasso acreditava que a ação sem reflexão era vazia, e essa lição foi profundamente internalizada por Bosco. Ele aprendeu a equilibrar seu trabalho ativo com momentos de contemplação, onde buscava orientação espiritual e renovação de forças. Esse equilíbrio entre ação e contemplação foi essencial para a eficácia e a longevidade de seu ministério. A relação entre Cafasso e Bosco era também uma de profunda confiança e respeito mútuo. Cafasso não apenas ensinava, mas também ouvia e apoiava Bosco em suas iniciativas. Essa dinâmica de mentoria e amizade criou uma base sólida para que Bosco pudesse desenvolver seu trabalho com confiança e determinação. A influência de Cafasso foi, sem dúvida, um dos pilares que sustentaram a obra de Bosco. Finalmente, a morte de Cafasso foi um momento de grande impacto para Bosco. Perder seu mentor foi doloroso, mas também um momento de reflexão sobre o legado que Cafasso deixou. Bosco continuou seu trabalho, sempre carregando consigo as lições aprendidas e o exemplo de vida de Cafasso.
A influência de São José Cafasso em São João Bosco foi profunda e duradoura, moldando não apenas sua obra, mas também a maneira como ele viveu sua própria fé. A educação teológica no século XIX sofreu uma transformação significativa, especialmente devido às contribuições de figuras como São José Cafasso. Ele via a formação teológica não apenas como uma mera transmissão de conhecimento, mas como um processo vital para a formação religiosa e moral dos futuros líderes da Igreja. Sua abordagem prática e acessível revolucionou a maneira como a teologia era ensinada, tornando-a mais relevante e aplicável às necessidades da sociedade da época. A formação teológica promovida por Cafasso incluía um forte componente de apoio espiritual e de consolação, especialmente para aqueles em situações de vulnerabilidade. Ele acreditava que a teologia deveria ser vivida e não apenas estudada. Essa visão integrava a teoria com a prática, incentivando os estudantes a se envolverem ativamente em ministérios e trabalhos sociais. Esse método de ensino influenciou muitos, incluindo São João Bosco, que implementou esses princípios em seus oratórios. No século XIX, a educação teológica era vista como uma ferramenta essencial para a consolidação da fé e da moralidade. Cafasso enfatizava a importância de uma formação robusta e bem-holder, que preparasse os clérigos para enfrentar os desafios do ministério. Ele insistia na necessidade de uma teologia que abordasse questões contemporâneas, desde os desafios sociais até as necessidades espirituais dos encarcerados e prisioneiros. Essa abordagem prática foi fundamental para a relevância da teologia na época. A obra de Cafasso também destacava a importância da educação teológica para a transformação social. Ele via a teologia como um meio para promover a justiça e a dignidade humana, especialmente entre os mais marginalizados. Seu trabalho com os prisioneiros é um exemplo claro dessa visão. Cafasso acreditava que através da educação teológica, os clérigos poderiam se tornar agentes de mudança, trazendo consolo e esperança para aqueles que mais necessitavam. Isso foi uma inovação significativa na formação religiosa do século XIX. A educação teológica de Cafasso era marcada por um profundo senso de missão e propósito. Ele ensinava que a teologia não deveria ser um fim em si mesma, mas um meio para servir a Deus e ao próximo. Esse ensinamento inspirou muitos a verem seu ministério como uma vocação de serviço e apoio espiritual. Cafasso preparava seus alunos para serem não apenas teólogos, mas também líderes espirituais capazes de oferecer consolo e apoio em tempos de necessidade. Além disso, a educação teológica de Cafasso incluía uma forte ênfase na contemplação e na vida de oração. Ele acreditava que a prática da teologia deveria ser acompanhada por uma vida de intensa espiritualidade e devoção. Esse equilíbrio entre estudo e oração era visto como essencial para a formação de um clero bem preparado. Cafasso ensinava que a contemplação ajudava a aprofundar a compreensão teológica e a fortalecer a vida espiritual dos clérigos. No contexto do século XIX, a formação teológica promovida por Cafasso foi vista como um farol de esperança e renovação. Sua abordagem prática e espiritual proporcionou aos clérigos as ferramentas necessárias para enfrentar os desafios de seu tempo. A educação teológica não era apenas sobre adquirir conhecimento, mas também sobre desenvolver um coração compassivo e uma mente alerta para as necessidades dos outros. Esse modelo formativo teve um impacto duradouro na Igreja Católica. Os métodos de ensino de Cafasso também enfatizavam a importância do exemplo pessoal na educação teológica. Ele acreditava que os clérigos deveriam ser modelos de santidade e virtude, vivendo de acordo com os princípios que ensinavam. Esse compromisso com a integridade e a autenticidade foi uma marca distintiva da formação teológica de Cafasso e inspirou muitos de seus alunos a seguirem seus passos. A vida de Cafasso era um testemunho vivo do que ele ensinava. Cafasso também destacava a importância do apoio comunitário na educação teológica. Ele via a formação como um processo colaborativo, onde o apoio mútuo e a solidariedade eram essenciais. Em seus seminários, ele incentivava um ambiente de fraternidade e ajuda mútua, onde os alunos podiam crescer juntos em conhecimento e fé. Essa abordagem comunitária ajudou a criar um clero mais unido e comprometido com sua missão pastoral. Por fim, a educação teológica de Cafasso deixou um legado duradouro. Seus métodos inovadores e sua visão prática e espiritual influenciaram gerações de clérigos e teólogos. A formação teológica no século XIX foi transformada por sua obra, tornando-se mais relevante e acessível para as necessidades da sociedade. O impacto de sua abordagem ainda pode ser sentido na maneira como a teologia é ensinada e praticada hoje, refletindo sua profunda influência na Igreja Católica. São José Cafasso foi um pioneiro na oferta de apoio espiritual aos encarcerados, um ministério que o destacou entre seus contemporâneos.
Ele acreditava firmemente que, mesmo os prisioneiros, mereciam compaixão, dignidade e a oportunidade de redenção. Cafasso visitava regularmente as prisões, onde oferecia consolo e apoio espiritual, ajudando a aliviar o sofrimento daqueles que estavam isolados da sociedade. Sua presença era uma fonte de esperança e um lembrete de que eles não estavam esquecidos. Cafasso desenvolveu uma abordagem única e humanizada para ministrar aos prisioneiros, que ia além do simples aconselhamento religioso. Ele dedicava tempo para ouvir suas histórias, compreender suas lutas e oferecer palavras de encorajamento. Esse nível de empatia e atenção pessoal ajudava a restaurar a dignidade e a humanidade dos encarcerados. Ele via a potencialidade de transformação em cada indivíduo, independentemente de seus crimes, e isso fazia uma enorme diferença no impacto de seu ministério. A dedicação de Cafasso aos encarcerados refletia seu profundo entendimento da teologia da misericórdia. Ele acreditava que ninguém estava além da redenção e que todos mereciam uma chance de se reconciliar com Deus e com a sociedade. Seus esforços para oferecer apoio espiritual eram uma extensão dessa crença, mostrando que a misericórdia divina estava disponível para todos. Esse trabalho não apenas proporcionava consolo, mas também inspirava esperança e mudança real na vida dos prisioneiros. Um exemplo prático do impacto de Cafasso pode ser visto em suas visitas frequentes ao cárcere de Turim, onde ele não apenas oferecia missas e confissões, mas também conversava individualmente com os prisioneiros. Ele muitas vezes ajudava a mediar reconciliações entre os prisioneiros e suas famílias, facilitando o perdão e a cura. Essas ações tinham um efeito transformador, ajudando a reparar relacionamentos e a restaurar a esperança para um futuro melhor. Seu trabalho demonstrava como a fé podia ser uma força poderosa de mudança. Além do apoio espiritual, Cafasso também se preocupava com as necessidades materiais dos prisioneiros. Ele organizava doações de alimentos, roupas e outros itens essenciais, mostrando um cuidado integral que ia além das palavras. Este apoio tangível ajudava a aliviar as condições difíceis em que muitos prisioneiros viviam, tornando seu ministério ainda mais eficaz. A combinação de cuidado espiritual e material era um testemunho de sua dedicação total ao bem-estar dos encarcerados. A influência de Cafasso no apoio espiritual aos encarcerados também se estendia a outros clérigos e membros da igreja. Ele inspirou muitos a seguirem seu exemplo, criando uma rede de apoio mais ampla para os prisioneiros. Seus métodos e sua dedicação se tornaram um modelo para outros ministérios de prisão, promovendo uma cultura de compaixão e serviço dentro da igreja. Isso garantiu que seu legado continuasse a impactar vidas muito além de seu próprio ministério. Cafasso via o apoio espiritual aos encarcerados como uma forma de cumprir a missão de Jesus de cuidar dos marginalizados e esquecidos. Ele ensinava que cada visita a um prisioneiro era uma oportunidade de encontrar Cristo na pessoa necessitada. Essa visão teológica profunda dava um significado ainda maior ao seu trabalho, motivando-o a continuar mesmo diante das dificuldades. Ele acreditava que, ao servir os prisioneiros, estava servindo diretamente a Deus. O trabalho de Cafasso com os encarcerados também tinha um impacto positivo nas famílias dos prisioneiros. Muitas vezes, ele atuava como um mediador, ajudando a reconstruir laços familiares quebrados. Ele organizava visitas familiares e oferecia suporte espiritual e emocional às famílias, que muitas vezes também sofriam com a prisão de um ente querido. Esse apoio integral mostrava que sua preocupação ia além dos prisioneiros, abrangendo todos os afetados pela situação. A abordagem compassiva de Cafasso para com os encarcerados destacou a importância do apoio espiritual em momentos de desespero. Ele mostrava que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a fé e a compaixão podiam trazer luz e esperança. Seu trabalho era um lembrete poderoso de que ninguém estava além da redenção e que o amor de Deus podia alcançar todos os cantos, inclusive as celas das prisões. Essa mensagem de esperança era central para seu ministério. Por fim, o legado de São José Cafasso no apoio espiritual aos encarcerados é um testemunho duradouro de sua santidade e compaixão. Sua vida e obra continuam a inspirar aqueles que trabalham com prisioneiros e marginalizados, mostrando o poder transformador do amor e do apoio espiritual. Através de seu exemplo, muitos aprenderam a ver os encarcerados não apenas como criminosos, mas como seres humanos dignos de amor, compaixão e uma segunda chance. O impacto de seu ministério é uma prova de que a verdadeira consolação espiritual pode mudar vidas. A história de São José Cafasso começa em 15 de janeiro de 1811, em Castelnuovo d'Asti, Itália. Desde cedo, ele demonstrou uma inclinação natural para a vida religiosa, ingressando no seminário aos 15 anos. Sua dedicação aos estudos e à formação teológica destacou-se rapidamente, e ele foi ordenado sacerdote aos 22 anos.
Esse início promissor marcou o começo de uma vida dedicada ao serviço e ao apoio espiritual. Após sua ordenação, Cafasso continuou seus estudos no Colégio Eclesiástico de Turim, onde se aprofundou na teologia moral. Seu talento e dedicação o levaram a ser nomeado professor no mesmo colégio, onde começou a influenciar a próxima geração de clérigos. Sua abordagem pedagógica combinava rigor acadêmico com um profundo senso de empatia e compaixão, características que marcariam toda a sua vida e obra. Cafasso é talvez mais conhecido por seu trabalho com os encarcerados. Ele acreditava que a missão de um sacerdote incluía o cuidado dos mais marginalizados da sociedade, e dedicou grande parte de sua vida a ministrar nas prisões de Turim. Sua presença constante e seu apoio espiritual proporcionaram consolo e esperança a inúmeros prisioneiros, muitos dos quais estavam condenados à morte. Essa dedicação lhe rendeu o título de padroeiro dos condenados. Além de seu trabalho com os prisioneiros, Cafasso também teve um impacto significativo na educação teológica. Como professor e reitor, ele moldou a formação de muitos futuros líderes da Igreja, incluindo São João Bosco. Sua abordagem integrava a teoria teológica com a prática pastoral, preparando seus alunos para enfrentar os desafios do ministério com compaixão e eficácia. A educação teológica do século XIX deve muito às suas contribuições inovadoras. Cafasso era conhecido por sua vida de intensa espiritualidade e contemplação. Ele acreditava que a oração e a reflexão eram essenciais para sustentar o trabalho pastoral e manter uma conexão profunda com Deus. Sua vida de oração inspirou muitos de seus contemporâneos e alunos, mostrando que a contemplação não era apenas para monges e eremitas, mas uma prática vital para todos os clérigos. Essa espiritualidade profunda foi um pilar de sua missão e ações. Em sua obra pastoral, Cafasso demonstrou uma habilidade excepcional para oferecer apoio emocional e espiritual. Ele possuía uma capacidade única de consolar os aflitos e fortalecer os fracos. Sua abordagem humanizada e empática transformou vidas e deixou um legado duradouro. A habilidade de combinar palavras de conforto com ações concretas fez dele uma figura reverenciada tanto por seus contemporâneos quanto por gerações futuras. A obra de Cafasso não se limitou às prisões e ao ensino. Ele também foi um conselheiro espiritual procurado por muitos, incluindo figuras importantes da Igreja e da sociedade. Sua sabedoria e discernimento espiritual eram altamente valorizados, e ele desempenhou um papel crucial em muitas decisões importantes de seu tempo. Esse aspecto de sua obra mostrou sua versatilidade e capacidade de impactar diversos aspectos da vida eclesiástica e social. Cafasso foi canonizado pelo Papa Pio XII em 1947, um reconhecimento de sua santidade e impacto duradouro. A canonização não apenas celebrou sua vida de virtude, mas também destacou a importância de seu trabalho com os marginalizados e a educação teológica. A Igreja reconheceu nele um modelo de sacerdote dedicado, cuja vida e obra continuam a inspirar e guiar clérigos e leigos em sua caminhada de fé. O legado de São José Cafasso é amplamente sentido na Igreja Católica e além. Sua abordagem inovadora à educação teológica e seu trabalho incansável com os encarcerados estabeleceram novos padrões de compaixão e serviço. Ele é um exemplo de como a fé pode ser vivida de maneira prática e transformadora, impactando positivamente a vida de muitos. Seu legado continua a ser uma fonte de inspiração e um chamado à ação para todos os que buscam servir aos outros em nome da fé. A vida de Cafasso, marcada por sua compaixão, dedicação e profunda espiritualidade, é um testemunho poderoso do impacto que uma pessoa pode ter através de uma vida de serviço. Sua obra, que abrange a educação, o apoio espiritual e a pastoral carcerária, deixa uma marca indelével na história da Igreja. Sua vida é uma lembrança constante de que o verdadeiro ministério é aquele que toca os corações e transforma vidas. São José Cafasso, conhecido como o padroeiro dos condenados, desempenhou um papel crucial no apoio espiritual aos prisioneiros, especialmente aqueles condenados à morte. Ele acreditava firmemente que ninguém estava além da redenção e que até os condenados mereciam dignidade e compaixão. Sua presença nas prisões de Turim foi um farol de esperança para muitos, trazendo consolo espiritual e emocional para aqueles que enfrentavam os momentos mais sombrios de suas vidas. Cafasso não apenas visitava os prisioneiros, ele estabelecia uma conexão profunda com eles. Ele oferecia confissões, celebrações eucarísticas e aconselhamento espiritual, ajudando os prisioneiros a encontrarem paz interior e reconciliação com Deus. Para muitos, suas visitas eram a única luz em um ambiente de desespero. Seu trabalho era visto como uma extensão da misericórdia divina, proporcionando uma última chance de redenção e conforto espiritual. A importância de Cafasso como padroeiro dos condenados é especialmente relevante hoje,
quando a dignidade humana é frequentemente questionada em contextos de encarceramento. Sua abordagem humanizada serve como um lembrete poderoso de que cada indivíduo, independentemente de seus erros, possui um valor intrínseco e merece compaixão. Esta visão continua a inspirar ministérios prisionais modernos, destacando a relevância contemporânea de seu trabalho. Cafasso também ajudava a mediar entre os prisioneiros e suas famílias, facilitando a reconciliação e o perdão. Ele organizava visitas familiares e oferecia apoio emocional às famílias que sofriam com a prisão de seus entes queridos. Esse trabalho ajudava a restaurar laços familiares e oferecia um caminho para a cura. A presença de Cafasso era um testemunho de que a compaixão e o amor podiam prevalecer até nas situações mais difíceis. O título de padroeiro dos condenados não foi apenas um reconhecimento de seu trabalho com os prisioneiros, mas também um símbolo de sua missão mais ampla de misericórdia e compaixão. Cafasso demonstrou que a fé cristã deve ser vivida através de ações concretas de amor e apoio aos mais necessitados. Sua vida e obra continuam a inspirar aqueles que buscam fazer a diferença nas vidas dos marginalizados e esquecidos. Um exemplo concreto de sua influência é visto em seu trabalho com os condenados à morte. Cafasso frequentemente acompanhava os prisioneiros até o patíbulo, oferecendo consolo e oração até o último momento. Sua presença transformava uma experiência de desespero em um momento de paz e esperança. Este nível de dedicação é um testemunho poderoso do impacto que uma vida de serviço pode ter, mesmo nas circunstâncias mais extremas. A canonização de Cafasso em 1947 pelo Papa Pio XII foi um reconhecimento de sua vida de virtude e de seu trabalho excepcional com os encarcerados. A Igreja Católica viu nele um modelo de santidade e serviço, destacando sua importância como padroeiro dos condenados. Sua canonização reafirmou a mensagem de que a misericórdia e a compaixão são centrais para a fé cristã, e que o trabalho com os mais necessitados é uma expressão vital dessa fé. O impacto de Cafasso no ministério carcerário continua a ser sentido até hoje. Sua abordagem humanizada e compassiva serve como um modelo para os ministérios prisionais contemporâneos, que buscam oferecer apoio espiritual e emocional aos prisioneiros. Através de sua vida e obra, Cafasso mostrou que a verdadeira missão cristã envolve servir aos outros com amor e compaixão, especialmente aqueles que estão mais desesperados. A vida de Cafasso como padroeiro dos condenados é um testemunho poderoso do poder transformador da fé vivida através da ação. Ele mostrou que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a luz da compaixão e do amor pode brilhar intensamente. Seu legado continua a inspirar aqueles que trabalham com os marginalizados, lembrando-nos de que a dignidade humana deve ser sempre preservada e que ninguém está além do alcance da misericórdia divina. Por fim, a obra de Cafasso como padroeiro dos condenados é uma lembrança duradoura de que a verdadeira santidade é encontrada no serviço aos outros. Sua vida é um exemplo de como a fé pode ser uma força poderosa de mudança e esperança. O impacto de seu ministério continua a ser sentido, inspirando novas gerações a seguir seu exemplo de compaixão e serviço, mostrando que o amor e a misericórdia podem transformar até as situações mais desesperadoras. São José Cafasso deixou um legado significativo na Igreja Católica através de suas múltiplas contribuições. Sua principal realização foi a influência que exerceu sobre São João Bosco, guiando e moldando a formação do fundador dos Salesianos. Através de sua mentoria, Cafasso ajudou o Bosco a desenvolver uma visão clara para a educação dos jovens, integrando valores morais e espirituais que ainda ressoam na obra salesiana ao redor do mundo. Além de sua influência direta sobre indivíduos como o Bosco, Cafasso teve um impacto duradouro na educação teológica do século XIX. Como professor no Colégio Eclesiástico de Turim, ele formou muitos sacerdotes que mais tarde desempenhariam papéis importantes na Igreja. Sua abordagem ao ensino teológico, que combinava rigor acadêmico com uma profunda espiritualidade, estabeleceu padrões elevados para a formação clerical, enfatizando a importância da compaixão e do serviço pastoral. Cafasso também é conhecido por seu trabalho pastoral nas prisões de Turim, onde ministrava aos prisioneiros condenados à morte. Esse ministério era uma expressão concreta de sua teologia da misericórdia, mostrando que a compaixão cristã não tem limites. Sua presença constante e seu apoio espiritual ofereciam consolo e esperança aos prisioneiros, destacando a importância do cuidado pastoral mesmo nas situações mais desesperadoras. Este trabalho é uma das suas maiores contribuições para a Igreja, inspirando ministérios prisionais até os dias de hoje. A atuação de Cafasso na mediação e reconciliação entre prisioneiros e suas famílias é outra de suas contribuições notáveis. Ele facilitava o perdão e a cura, ajudando a reconstruir laços familiares quebrados. Esse trabalho de mediação não só beneficiava os prisioneiros, mas também fortalecia a comunidade, promovendo uma cultura de perdão e reconciliação que é central para a mensagem cristã.
Este aspecto de seu ministério sublinha a importância do apoio emocional e espiritual nas relações humanas. Além de suas ações diretas, Cafasso também influenciou a teologia pastoral através de seus escritos e ensinamentos. Ele escreveu sobre a importância da compaixão, da misericórdia e da dignidade humana, conceitos que continuam a influenciar a prática pastoral na Igreja. Seus escritos oferecem uma visão profunda e prática da teologia, que é acessível tanto para clérigos quanto para leigos, demonstrando a relevância de seus ensinamentos para a vida cotidiana. A dedicação de Cafasso à formação de novos sacerdotes é uma de suas contribuições mais duradouras. Ele não apenas ensinava teologia, mas também modelava um estilo de vida sacerdotal que integrava oração, estudo e serviço. Sua vida de simplicidade e devoção era um exemplo poderoso para seus alunos, mostrando que a verdadeira santidade está enraizada na humildade e no serviço aos outros. Essa abordagem formativa ajudou a moldar uma geração de sacerdotes dedicados e compassivos. A influência de Cafasso na promoção da justiça social também é digna de nota. Ele defendia os direitos dos marginalizados e trabalhava para melhorar as condições dos prisioneiros e dos pobres. Sua atuação social mostrava que a fé cristã deve ser vivida através de ações concretas de justiça e compaixão. Esse compromisso com a justiça social continua a inspirar muitos dentro da Igreja a trabalhar pela dignidade e pelos direitos de todos, especialmente dos mais vulneráveis. Cafasso também deixou um legado através das suas relações com outros santos e líderes religiosos de sua época. Além de São João Bosco, ele influenciou muitos outros que, por sua vez, contribuíram significativamente para a Igreja. Essas conexões pessoais e espirituais ampliaram o alcance de sua influência, ajudando a disseminar seus ensinamentos e práticas através de uma rede de líderes dedicados ao serviço cristão. Este aspecto relacional de sua obra destaca a importância das conexões pessoais na propagação de ideias e valores. A canonização de São José Cafasso em 1947 foi um reconhecimento oficial de suas inúmeras contribuições para a Igreja. Este ato destacou a importância de seu trabalho com os prisioneiros, sua influência na educação teológica e sua dedicação ao serviço pastoral. A canonização reafirmou o valor de suas ações e ensinamentos, proporcionando um exemplo de vida santa e dedicada que continua a inspirar muitos. O reconhecimento de sua santidade é um testemunho de seu impacto duradouro na Igreja. Por fim, o legado de São José Cafasso é um testemunho poderoso do impacto que uma vida de serviço e compaixão pode ter. Suas contribuições para a educação teológica, o ministério carcerário e a justiça social continuam a influenciar a Igreja e a sociedade. Ele nos mostra que a verdadeira grandeza está em servir aos outros com amor e misericórdia, e que a fé vivida através de ações concretas pode transformar o mundo. Seu exemplo é uma inspiração contínua para todos que buscam viver uma vida de significado e propósito. São José Cafasso e São João Bosco são duas figuras centrais na história da Igreja Católica, cada um com abordagens únicas para sua missão religiosa. Enquanto Cafasso é conhecido por seu trabalho com prisioneiros e sua profunda vida de contemplação, Bosco se destacou na educação de jovens desfavorecidos. No entanto, a conexão entre eles é inegável, com Cafasso servindo como mentor e guia espiritual para Bosco, ajudando a moldar suas ideias e práticas. Cafasso era mais focado na teologia moral e no apoio espiritual, especialmente aos encarcerados. Sua abordagem era marcada por uma profunda compaixão e um compromisso com a dignidade humana, independente das circunstâncias. Ele acreditava na importância da misericórdia e da reconciliação, e isso se refletia em seu trabalho nas prisões de Turim. Seu método era mais introspectivo, enfatizando a contemplação e a oração como ferramentas essenciais para o ministério. Em contraste, Bosco tinha uma abordagem mais prática e voltada para a ação social. Ele fundou os Salesianos, uma congregação dedicada à educação e ao cuidado de jovens pobres e abandonados. Bosco acreditava que a educação era a chave para transformar vidas e construir um futuro melhor. Sua pedagogia era baseada na razão, religião e bondade, criando um ambiente acolhedor e formativo para os jovens. Através de suas escolas e oratórios, ele fornecia não apenas educação formal, mas também formação moral e espiritual. Apesar dessas diferenças, as semelhanças entre Cafasso e Bosco são profundas. Ambos eram movidos por um profundo senso de compaixão e uma crença na redenção. Ambos viam a importância de estar presente nas vidas dos mais necessitados e marginalizados, oferecendo não apenas apoio espiritual, mas também prático. A influência de Cafasso sobre Bosco é evidente na forma como este último integrou a compaixão e a misericórdia em sua abordagem educativa. Cafasso ensinou Bosco a importância da paciência e da perseverança no ministério.
Ele mostrou a Bosco como a verdadeira mudança leva tempo e requer um compromisso constante. Este ensinamento foi crucial para Bosco, que enfrentou muitos desafios em seu trabalho com os jovens. A paciência e a perseverança que ele aprendeu com Cafasso ajudaram-no a superar obstáculos e a construir uma rede de apoio para os jovens desfavorecidos, que continua a florescer até hoje. Outra diferença significativa está na forma como cada um deles via a organização e estrutura. Cafasso era mais inclinado a trabalhar dentro das estruturas estabelecidas da igreja, utilizando sua posição para influenciar e formar novos sacerdotes. Ele acreditava que a mudança poderia vir através da educação e da reforma interna. Bosco, por outro lado, era mais inovador, criando novas instituições e métodos para alcançar seus objetivos. Sua fundação dos Salesianos é um exemplo claro de sua abordagem prática e organizacional. A relação entre Cafasso e Bosco é um exemplo inspirador de mentoria e colaboração espiritual. Cafasso, com sua sabedoria e experiência, guiou Bosco, ajudando-o a encontrar seu caminho e a desenvolver sua missão. Bosco, por sua vez, aplicou os ensinamentos de Cafasso de maneiras novas e inovadoras, expandindo o impacto de suas ideias. Esta dinâmica mostra como a mentoria pode ser um poderoso catalisador para a inovação e a transformação dentro da igreja. Ambos os santos também compartilharam uma devoção profunda à oração e à vida espiritual. Cafasso enfatizou a importância da contemplação, enquanto Bosco integrava a oração em suas atividades diárias e na vida dos jovens que ele educava. Esta combinação de ação e contemplação foi uma força poderosa em suas vidas e obras, mostrando que a fé deve ser vivida tanto internamente quanto externamente. As contribuições de Cafasso e Bosco continuam a ressoar na igreja e na sociedade moderna. A abordagem humanizada e compassiva de Cafasso serve como modelo para ministérios prisionais e de reconciliação. A visão educativa e inovadora de Bosco continua a inspirar programas educacionais e de apoio a jovens em todo o mundo. Juntos, eles demonstram que diferentes abordagens e métodos podem se complementar e enriquecer mutuamente, criando um impacto duradouro. Por fim, a comparação entre São José Cafasso e São João Bosco revela a riqueza e a diversidade dentro da missão da Igreja. Suas diferenças mostram que não há uma única maneira de servir e que cada abordagem pode trazer contribuições valiosas. Suas semelhanças, por outro lado, sublinham a importância de valores compartilhados como compaixão, misericórdia e dedicação. A vida e a obra de ambos são um testemunho poderoso de como a fé pode ser vivida de maneiras diversas, mas igualmente significativas. São José Cafasso teve um impacto social profundo através de seu trabalho com prisioneiros e condenados. Ele transformou a maneira como a sociedade via os encarcerados, promovendo uma visão de compaixão e dignidade humana. Ao visitar regularmente as prisões de Turim, Cafasso não apenas oferecia apoio espiritual, mas também advogava por melhores condições de vida para os prisioneiros. Esse esforço era um reflexo de sua crença na redenção e na possibilidade de mudança, mesmo para aqueles que estavam na margem da sociedade. O trabalho de Cafasso com os encarcerados trouxe benefícios significativos não apenas para os prisioneiros, mas também para suas famílias. Ao facilitar a reconciliação e promover o perdão, ele ajudava a curar feridas emocionais profundas e a restaurar relacionamentos familiares. Este apoio emocional era crucial para as famílias dos prisioneiros, que muitas vezes enfrentavam estigma e isolamento social. Através de suas ações, Cafasso mostrou que a compaixão e o amor podem transformar vidas e reconstruir laços familiares. Cafasso também teve um impacto duradouro na reforma do sistema prisional. Suas visitas e interações com os prisioneiros destacaram a necessidade de tratar os encarcerados com dignidade e respeito. Ele defendeu reformas que melhorassem as condições de vida nas prisões e garantissem um tratamento mais humano para os prisioneiros. Seu trabalho foi um precursor dos movimentos modernos de reforma prisional, enfatizando a importância da reabilitação e da reintegração social dos prisioneiros. Além de suas contribuições diretas, o trabalho de Cafasso inspirou muitos outros a se envolverem em ministérios prisionais e de apoio aos marginalizados. Sua vida e exemplo encorajaram clérigos e leigos a seguirem seus passos, dedicando-se ao serviço dos mais necessitados. Este legado de serviço continua a influenciar a Igreja e a sociedade, promovendo uma cultura de compaixão e justiça social. A obra de Cafasso é um testemunho poderoso de como uma pessoa pode fazer uma diferença significativa através da dedicação e do amor ao próximo. Um exemplo concreto do impacto social de Cafasso é a transformação de muitos prisioneiros através de seu ministério. Muitos condenados à morte encontraram paz e reconciliação através de suas interações com Cafasso. Ele os ajudava a enfrentar seu destino com dignidade e a encontrar consolo espiritual nos momentos finais.
Este trabalho não apenas beneficiava os prisioneiros, mas também tinha um efeito positivo na sociedade, mostrando que a compaixão e a misericórdia são valores fundamentais que devem ser cultivados. Através de suas ações, Cafasso também ajudou a mudar a percepção pública sobre os prisioneiros. Ele mostrou que, apesar de seus crimes, os prisioneiros são seres humanos com valor e dignidade. Esta mudança de perspectiva foi crucial para promover uma abordagem mais humana e compassiva no tratamento dos encarcerados. Seu trabalho destacou a importância de ver além dos erros e de oferecer oportunidades de redenção e mudança, tanto para os indivíduos quanto para a sociedade como um todo. Cafasso acreditava firmemente que o apoio espiritual era essencial para a reabilitação dos prisioneiros. Ele oferecia confissões, aconselhamento espiritual e celebrações eucarísticas, ajudando os prisioneiros a encontrarem paz interior e reconciliação com Deus. Este apoio espiritual era uma fonte de força e esperança para muitos, mostrando que a fé pode ser um poderoso catalisador de transformação pessoal. A abordagem de Cafasso continua a inspirar ministérios prisionais que buscam oferecer não apenas apoio material, mas também espiritual aos encarcerados. A vida de Cafasso como defensor dos prisioneiros é um exemplo inspirador de como a fé pode ser vivida através da ação social. Ele mostrou que a verdadeira santidade envolve um compromisso com a justiça e a compaixão, especialmente para os mais vulneráveis. Sua vida e obra continuam a ser um modelo para aqueles que buscam fazer a diferença nas vidas dos marginalizados, lembrando-nos de que cada pessoa merece dignidade e respeito. A influência de Cafasso é um testemunho duradouro do poder do amor e da misericórdia. Por fim, o impacto social do trabalho de São José Cafasso é evidente na continuidade de suas obras. Sua dedicação aos prisioneiros e aos marginalizados inspirou gerações de clérigos e leigos a seguirem seu exemplo. Hoje, muitos ministérios prisionais e organizações de justiça social continuam a ser guiados pelos princípios de compaixão e dignidade que Cafasso defendia. Seu legado é um testemunho do poder transformador da fé vivida através da ação, mostrando que a verdadeira grandeza está em servir aos outros com amor e dedicação. A canonização de São José Cafasso em 1947 foi um momento marcante na história da Igreja Católica, reconhecendo oficialmente suas contribuições e santidade. Este processo não foi simples nem rápido, envolveu um exame meticuloso de sua vida, obras e milagres atribuídos à sua intercessão. A canonização de Cafasso destacou a importância de sua missão e o impacto profundo que ele teve na vida dos encarcerados e na educação teológica. A vida de Cafasso foi um exemplo de dedicação e serviço. Nascido em 1811, ele dedicou sua vida ao sacerdócio e ao cuidado dos marginalizados, especialmente dos prisioneiros. Seu trabalho incessante nas prisões de Turim, onde oferecia consolo espiritual e apoio emocional aos condenados à morte, foi uma das principais razões para sua canonização. Este ministério exigia uma coragem e uma compaixão extraordinárias, características que a Igreja procurou reconhecer e celebrar. O processo de canonização também considerou os milagres associados a São José Cafasso. Entre eles, relatos de curas milagrosas e intervenções divinas que foram atribuídas à sua intercessão. Esses milagres foram investigados rigorosamente pela Igreja, que busca sempre garantir a autenticidade dos relatos antes de proceder com a canonização. A verificação desses milagres é um passo crucial, pois demonstra a continuidade da graça divina operando através do santo mesmo após sua morte. A beatificação de Cafasso, que precedeu sua canonização, ocorreu em 1925, um reconhecimento inicial de sua vida de virtude e serviço. Este evento marcou o começo do caminho formal para sua canonização, destacando suas virtudes heroicas e o impacto de seu trabalho. A beatificação é um processo de reconhecimento de que a pessoa viveu uma vida de santidade exemplar, e para Cafasso, isso significava reconhecer seu trabalho incansável com os prisioneiros e sua influência formativa na educação teológica. A canonização em 1947 foi um momento de alegria e celebração para muitos, especialmente para aqueles que se inspiraram em sua vida e obra. Este reconhecimento trouxe à luz a importância de suas contribuições para a Igreja e a sociedade, reafirmando os valores de compaixão, justiça e misericórdia que ele representava. A cerimônia de canonização foi uma ocasião solene, refletindo a profundidade da admiração e respeito que Cafasso conquistou ao longo de sua vida. Além do impacto espiritual, a canonização de Cafasso teve um significado social importante. Ela destacou a relevância contínua de seu trabalho com os prisioneiros e a necessidade de justiça e compaixão no sistema prisional. Sua vida e obra servem como um lembrete de que a verdadeira santidade se manifesta na maneira como tratamos os mais vulneráveis entre nós. A canonização reafirmou esses valores, encorajando a Igreja e seus fiéis a seguir o exemplo de Cafasso.
O reconhecimento oficial de Cafasso como santo também fortaleceu sua influência como padroeiro dos encarcerados. Muitos prisioneiros e aqueles que trabalham com eles encontram inspiração e consolo na vida de Cafasso. Suas ações e ensinamentos oferecem um modelo de esperança e redenção, mostrando que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, é possível encontrar dignidade e graça. A canonização amplificou essa mensagem, tornando-o um intercessor poderoso para aqueles que buscam transformação e consolo. A canonização de São José Cafasso também enfatizou a importância de sua contribuição para a formação teológica e pastoral. Como professor e mentor, ele influenciou muitos futuros líderes da Igreja, incluindo São João Bosco. Sua abordagem integrativa e compassiva à educação continua a ser um modelo para seminários e instituições teológicas. O reconhecimento de sua santidade reafirmou o valor de sua pedagogia e sua visão pastoral, inspirando novas gerações de clérigos e educadores. O processo de canonização é um testemunho da vida extraordinária de São José Cafasso e de seu impacto duradouro. Ele nos lembra que a santidade não é apenas uma questão de ações heroicas, mas também de uma vida dedicada ao serviço dos outros e à prática constante de compaixão e justiça. A canonização de Cafasso é um convite para todos nós refletirmos sobre como podemos, em nossas próprias vidas, seguir seu exemplo de dedicação e serviço. Por fim, a canonização de São José Cafasso é um legado de sua missão e um farol de inspiração para todos. Ele nos mostra que, através da fé e do serviço, é possível transformar vidas e fazer uma diferença duradoura. O reconhecimento de sua santidade é um chamado para continuarmos a trabalhar pela justiça, compaixão e dignidade em nosso mundo. O exemplo de Cafasso é um testemunho eterno do poder transformador da fé vivida através do amor e do serviço ao próximo. São José Cafasso era conhecido por sua profunda vida de contemplação, que desempenhou um papel crucial em sua missão e ações. A contemplação para ele não era apenas um momento de oração passiva, mas uma prática ativa que informava todas as suas decisões e atitudes. Ele acreditava que a contemplação era essencial para manter uma conexão íntima com Deus, o que lhe permitia servir aos outros com mais amor e compaixão. Essa prática espiritual o ajudava a encontrar força e inspiração para seu trabalho incansável com os prisioneiros e os marginalizados. A contemplação permitia a Cafasso uma profunda introspecção e autoavaliação, essenciais para seu desenvolvimento espiritual. Ele passava horas em oração e meditação, buscando orientação divina e refletindo sobre suas ações. Essa prática lhe proporcionava uma clareza mental e uma serenidade que eram visíveis em suas interações com os outros. Por meio da contemplação, Cafasso desenvolveu uma paciência e uma sabedoria que o tornaram um conselheiro e mentor valioso para muitos, incluindo São João Bosco. Para Cafasso, a contemplação não era um retiro do mundo, mas uma preparação para engajamento ativo com ele. Ele via a oração contemplativa como uma forma de recarregar suas energias espirituais, permitindo-lhe enfrentar os desafios de seu ministério com renovada determinação. Essa prática era especialmente importante em seu trabalho com os prisioneiros, onde ele precisava de muita força espiritual para lidar com situações difíceis e dolorosas. A contemplação o equipava com a coragem e a compaixão necessárias para oferecer consolo e esperança àqueles que mais precisavam. A prática da contemplação influenciou diretamente a abordagem pastoral de Cafasso. Ele ensinava que a verdadeira transformação vinha de dentro e que a oração era um meio poderoso de alcançar essa mudança interior. Ao encorajar os prisioneiros a adotarem práticas de oração e meditação, ele ajudava-os a encontrar paz interior e a reconciliação com Deus. Esta abordagem espiritual integrativa era um aspecto distintivo de seu ministério, destacando a importância da vida interior na busca pela redenção e reabilitação. Cafasso também acreditava que a contemplação ajudava a cultivar virtudes como a humildade e a caridade. Ao passar tempo em oração, ele se lembrava constantemente da sua própria pequenez diante de Deus e da necessidade de depender da graça divina. Esta humildade se refletia em sua interação com os prisioneiros, onde ele tratava cada pessoa com dignidade e respeito, independentemente de seus crimes. A prática da contemplação enraizava suas ações em um profundo senso de amor e serviço altruísta. A contemplação oferecia a Cafasso uma visão clara de sua missão e propósito. Ele via seu trabalho com os prisioneiros não apenas como uma tarefa, mas como um chamado divino. Através da oração, ele buscava constantemente entender melhor a vontade de Deus para a sua vida e para aqueles que ele servia. Esta orientação espiritual era crucial para manter o foco e a paixão em seu ministério, especialmente em face das dificuldades e dos desafios constantes que encontrava. A influência da contemplação na vida de Cafasso é evidente também em sua capacidade de oferecer conselhos sábios e espiritualmente ricos.
Aqueles que o procuravam para orientação encontravam nele uma fonte de profunda sabedoria e entendimento. Sua vida de oração lhe dava uma perspectiva única e uma capacidade de discernir a vontade de Deus de maneira prática e aplicável. Este dom de sabedoria era um dos fatores que o tornaram um mentor tão eficaz e respeitado. Para aqueles que desejam seguir o exemplo de Cafasso, a prática da contemplação pode ser um caminho poderoso para o crescimento espiritual. Dedicar tempo diário à oração silenciosa e à meditação pode ajudar a desenvolver uma relação mais íntima com Deus e uma compreensão mais profunda de seu propósito. A contemplação não é apenas para religiosos, qualquer pessoa pode se beneficiar de momentos de reflexão e conexão espiritual, encontrando força e direção para enfrentar os desafios da vida. Além disso, a prática da contemplação pode ajudar a cultivar um espírito de serviço e compaixão. Ao focar em valores espirituais e na conexão com Deus, podemos nos tornar mais sensíveis às necessidades dos outros e mais dispostos a agir em seu benefício. A vida de Cafasso é um testemunho de como a contemplação pode transformar não apenas a vida pessoal, mas também impactar positivamente a comunidade ao nosso redor. Seguir seu exemplo pode nos inspirar a viver de maneira mais intencional e compassiva. Em resumo, a contemplação foi a pedra angular da vida e das ações de São José Cafasso. Sua prática constante de oração e meditação o capacitou a servir com uma compaixão extraordinária e a oferecer consolo espiritual aos prisioneiros. Através da contemplação, ele encontrou a força e a sabedoria para enfrentar os desafios de seu ministério, deixando um legado duradouro de amor e serviço. A vida de Cafasso nos ensina que a verdadeira transformação e impacto social começam com uma profunda vida interior enraizada na contemplação e na oração. Ao explorarmos a vida e o legado de São José Cafasso, somos lembrados não apenas de suas realizações extraordinárias, mas também do poder transformador da fé e do serviço dedicado. Sua influência como mentor de São João Bosco e padroeiro dos encarcerados transcende o tempo, continuando a inspirar e guiar aqueles que buscam um caminho de compaixão e justiça. Como ele, podemos encontrar na contemplação e na oração não apenas uma fonte de força pessoal, mas também um meio de discernir como melhor servir aos outros. Que a vida de São José Cafasso nos motive a viver com maior dedicação e empatia, especialmente para com os mais necessitados em nossa sociedade. Que suas lições de humildade, compaixão e serviço nos inspirem a fazer a diferença, não apenas em nossas próprias vidas, mas também nas vidas daqueles ao nosso redor. Para continuar aprendendo e explorando mais sobre como a fé pode transformar vidas, convido você a se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Juntos, podemos seguir o exemplo de São José Cafasso e trabalhar pela construção de um mundo mais justo e compassivo.